Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo do Trilho do Discipulado. E hoje nós estamos chegando na lição de número 4, o incomparável Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver assistindo esse estudo. Eu espero que a graça, a paz e o amor de Jesus estejam alcançando a sua casa, a sua família. Quero te convidar, se for possível, a estar com a sua lição no estudo de número 4 e a ter aí a sua Bíblia em mãos, seja ela física, seja ela virtual, para que você possa acompanhar todo esse estudo. Terminamos o estudo anterior apresentando a criação do ser humano, o homem e mulher, e também a sua queda, a sua rebelião. E ficou um tema em aberto ali naquele momento. Como Deus decidiu resolver essa questão? Eu cheguei a dizer que um dos caminhos de solução dessa questão, de forma indireta eu disse isso, né? É o caminho da religião, né? Muitas religiões, ou quase todas elas, é uma expressão dessa busca do ser humano de encontrar reconciliação com Deus. As mais diversas religiões mundiais, elas têm essa prerrogativa. Como nós podemos nos aproximar mais de Deus? E o cristianismo, ela faz o caminho inverso. O cristianismo faz, enquanto religião, o caminho inverso. O cristianismo não é uma resposta de como o ser humano pode se aproximar de Deus, mas é uma resposta de como Deus decidiu se aproximar do ser humano, mesmo diante da sua queda e da sua rebelião. A primeira vez que a gente tem essa mensagem, que ela começa a ser decifrada ao longo do texto sagrado, naquilo que a gente chama de revelação progressiva, a gente vai olhando para a Bíblia, para a sua harmonia, para a sua autoridade, para a sua revelação, e nós chegamos obrigatoriamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele momento da queda, é o primeiro instante em que a gente tem uma revelação direta sobre esse fato na conversa de Deus com a humanidade, com Adão e Eva. No caso lá, lembra que eu falei para vocês, o homem tem medo e se esconde. Há estabelecido uma crise emocional. O homem culpa a mulher e nisso se estabelece uma crise relacional. O homem vai enfrentar dores para lidar com a natureza e nisso está estabelecida uma crise cósmica, uma crise com a natureza. E o homem é afastado do jardim do Éden. E aqui nós temos uma crise espiritual desse distanciamento, esse fio que se rompeu da nossa alma, da nossa vida até a Deus. Como a gente costura de novo esse fio? Como essa relação com Deus pode ser estabelecida novamente? Como a gente pode cumprir o propósito original de glorificar a Deus? Nesse diálogo, no verso 15 do capítulo 3, Deus fala para Adão e Eva a seguinte frase: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na verdade, esse texto é uma conversa direta de Deus com a serpente, que foi quem enganou Adão e Eva, sugerindo que ao comer do fruto da árvore da vida, eles seriam como Deus. Sendo que eu já disse também que a gente já tinha isso, a gente já carregava a imagem e semelhança de Deus, a gente não precisa dessa rebelião para carregar a imagem e semelhança de Deus. Na verdade, o efeito é contrário. Não é que nós nos parecemos com Deus, nós tiramos Deus do centro, nós tiramos Deus da parceria e assumimos o total controle. E nesse total controle, diante de crises emocionais, relacionais, com a natureza e espiritual, nós nos tornamos seres caídos, seres mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Mas aí Gênesis 3,15 é uma mensagem de esperança, talvez o que a gente chama de proto-evangelho. A primeira mensagem de boa notícia sobre a condição humana está no verso 15 do capítulo 3. A ideia de que haverá uma inimizade entre a serpente e a mulher, e a descendência da mulher. Então, mais uma vez aqui, o que a gente tem?
haverá uma inimizade constante entre esse mundo espiritual maligno e a humanidade. E esse mundo espiritual maligno que nos fez cair, ele precisa ser destruído. E para ele ser destruído, os efeitos da condenação, da morte, seriam anulados. Como isso iria acontecer? Um descendente da mulher feriria ou iria ferir a cabeça da serpente. Ferir a cabeça significa destruir a serpente, certo? Ferir o calcanhar, que é a ideia assim de que esse mundo espiritual maligno seria uma razão de atrapalhar a vida do ser humano, aponta para o calcanhar. A ideia de um ferimento grave, que por vezes pode sim levar à morte, mas um ferimento que é tratável. Agora, quando você destrói a cabeça de um animal, de um ser humano, você mata aquele animal. A ideia do texto é que haveria um descendente da mulher que destruiria os efeitos da queda. Essa é a ideia básica de Gênesis 3,15. Um descendente da mulher destruiria os efeitos da queda. E aí, nós vamos para a história bíblica e é interessante, no mínimo, notar o quanto descendentes de mulheres que se parecem homens, que se aproximam mais de Deus, existe uma tentativa muito feroz, tanto de homens quanto de um mundo espiritual maligno, na destruição desses homens. O primeiro deles, talvez, é o próprio Abel. O Abel, ele tem filho ali de Adão e Eva, ele tem os seus sacrifícios, a sua adoração aceita por Deus. Caim não. Esse Abel será morto pelo seu próprio irmão, com inveja, com ódio, dentro daquele processo de crise emocional e crise relacional que são consequências da queda. Nós teremos esse efeito diversas vezes. Moisés é um homem que parece que recebe desde o início um grande chamado de Deus para a libertação de um povo. Moisés vão tentar matar Moisés desde a infância. E isso vai se repetindo na história. Davi, muitas vezes, tentaram matar Davi. Muitos profetas tentaram matar os profetas. Porque esse mundo espiritual maligno, ele não é onisciente. A revelação é progressiva. No grande plano de Deus, desde a eternidade, já se sabe quem é esse descendente da mulher. Mas o mundo espiritual não sabe. E, por vezes, homens que se aproximaram de uma relação de parceria, como se aquele fio que se rompeu tivesse sido novamente costurado, é apontado que muitas vezes esses homens tentam matar esses homens e muitas vezes conseguem matar esses homens. E aí chega Jesus. E Jesus também, esse mundo espiritual maligno, tenta matar Jesus na sua infância e vai conseguir matá-lo lá por volta dos seus 33 anos. Mas vamos aqui ao texto base. Gálatas 4, verso 4 e 5. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Olha que bonito. Olha como esse texto de Gálatas 4, versos 4 e 5, tem uma relação bem direta com Gênesis 3,15. O que diz Gênesis 3,15 que a gente leu há pouco? Nascerá um descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, que vai destruir os efeitos da morte e da queda. No tempo certo, Deus envia seu filho como? Nascido de mãe, nascido de mulher. É um descendente da mulher, é um descendente de Eva, que vai viver como um ser humano para libertar os que viviam debaixo da lei, e aqui se subentende os que se viviam debaixo da condenação da lei, para que nós nos tornássemos o quê? Filhos de Deus. De alguma forma, para que nós recuperássemos a plena potência da imagem e semelhança de Deus. Esse é Jesus, esse é o papel de Jesus nessa história da salvação. O ser humano precisaria pagar pela condenação. Há uma condenação. A justiça de Deus precisa ser aplicada. A morte é o resultado. Eliminar os efeitos da morte
precisaria de um descendente da mulher, isto é, foi o ser humano quem errou. É o ser humano que vai precisar resolver esse problema. Mas qual ser humano? É isso que talvez na eternidade já estava claro e a gente vai entendendo a partir do conhecimento da revelação bíblica. Deus decide enviar seu Filho. E aí que está aquilo que eu falei para vocês. Toda religião é uma busca do ser humano se aproximar de Deus. Toda religião é uma busca do ser humano tentar achar uma maneira de ser agradável a Deus, por meio de orações, por meio de sacrifícios, por meio de uma vida correta, por meio de tantas coisas que o ser humano entende que precisa fazer para ser aceito por Deus. O cristianismo não. O cristianismo, ele aponta o caminho inverso. Deus envia o seu Filho. Deus vem ao encontro do ser humano. Deus se coloca no lugar do ser humano por meio de Jesus para viver como um ser humano e pagar o preço da condenação humana e assim redimir o ser humano. Você só livra alguém da morte com o pagamento do preço da redenção. Qual é o preço da redenção do ser humano? É um ser humano que pudesse enfrentar esse poder da morte sem merecer passar por ela. Esse Cristo Jesus, ele nasce ali de Maria, fruto e obra do Espírito Santo em seu ventre, nasce e vive como um ser humano. Filipenses capítulo 2, se você quiser ler depois, vai mostrar para a gente que ele assume a condição humana, se esvazia da condição divina e vive como um ser humano dos mais baixos, como um ser humano que decide servir aos outros seres humanos e morre pela humanidade. E aqui está um segredo chave do mistério da redenção, porque esse mundo espiritual maligno, ele tem a ideia que no dia que matar o descendente da mulher, ele vence. Isto é, na cabeça desse mundo espiritual maligno, se me permite pensar assim junto com você, é assim, eu não vou ferir somente o calcanhar do descendente da mulher. Eu vou ferir a cabeça do descendente da mulher antes que ele fira a minha cabeça, a cabeça da serpente. Essa ideia que de alguma forma está passando nesse mundo espiritual maligno, pisar na cabeça desse descendente antes que se pise na cabeça dessa serpente. O que o mundo espiritual maligno não entende é que é exatamente na morte do filho do homem, na morte do descendente da mulher, que destruiria os poderes das consequências do pecado e da rebelião, é que estaria a vitória, a destruição da cabeça da serpente. Esse Jesus, ele vem e ele vai morrer na cruz. Ele vai enfrentar a morte de cruz. E é na sua morte, depois de 3 dias por meio da ressurreição, que ele vai dizer Mateus 28, 18 a 20, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus vence o poder da morte, despoja, vai até, Paulo vai dizer isso em Colossenses, Paulo vai até o inferno e despoja os poderes do inferno, destrói os poderes do inferno, ganha a chave da vida e da morte, porque ele passou isso como um ser humano. Ele enfrentou tudo isso como um ser humano. Então, quem é Jesus? Jesus é filho de Deus. Jesus, ele está na criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse Jesus que está na criação é criador de todas as coisas, nessa trindade, Pai, Filho e Espírito, ele assume a condição humana. João capítulo 1 vai dizer para a gente assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, enquanto Deus, é Deus, e enquanto ser humano, carrega essa imagem e semelhança da humanidade na sua plenitude. A gente, em Jesus, de novo, encontra aquela glória que deveria existir em Adão e em toda a descendência humana, e que a gente ficou com essa glória caída, manchada pelo pecado e pela rebelião. Jesus é o ser humano por excelência. Jesus é o ser humano por excelência, a referência de ser humano.
a partir desse momento, e também essa é uma outra chave do plano, da compreensão do plano eterno de Deus, nesse processo da redenção, que torna Jesus incomparável, é o fato de que, num primeiro momento, parece que essa nossa derivação da imagem e semelhança de Deus vem de Adão. Porque é Adão quem recebe imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva. Mas não, nós não recebemos e nós não temos essa derivação de imagem e semelhança de Deus por meio de Adão e Eva. Na cruz, nós entendemos que agora nós temos a imagem e semelhança de Deus por meio de Jesus, que é chamado, inclusive, por Paulo de segundo Adão. Romanos 8, versos 28 e 29, diz assim para a gente. Carta de Paulo aos Romanos, capítulos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Perceba que é sempre Deus agindo. No cristianismo, Deus sempre age primeiro. O ser humano responde à ação de Deus. Não é, a religião cristã não aponta como nós, seres humanos, vamos até Deus. A religião cristã sempre aponta como Deus decidiu vir até nós. Então Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados pelo propósito de Deus. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de Adão? Não, para serem conformes à imagem de seu filho, para serem conformes à imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós não somos, o nosso irmão mais velho por excelência não é Adão. O nosso irmão mais velho por excelência é Cristo Jesus. E é Ele quem nos chama, é Ele quem nos convida da morte para a vida, é Ele quem vem até nós por meio de Cristo Jesus para nos salvar. Então a recuperação da condição original passa exatamente por entender que Jesus é Deus e esse ser humano incomparável, que reúne em si a condição de nos oferecer de novo, por meio da redenção, a imagem e semelhança de Jesus. De forma simples, para encerrarmos. Como isso acontece? A primeira parte, eu já falei, não se imaginava que seria por meio de um processo humilhante, o processo da cruz. A cruz é humilhante. A cruz é a forma, na época em que Cristo morreu numa cruz, é a forma mais humilhante que um ser humano pode vir a morrer. Quem tem cidadania romana, por exemplo, não pode ser pregado numa cruz. A cruz ela é feita para os piores bandidos, para as pessoas mais execráveis da humanidade. É uma humilhação para a família e para a pessoa passar pela morte de cruz. Agora, Deus decidiu passar por ela, por nós. Deus enfrentou essa humilhação por nós. Ele foi humilhado, massacrado e morreu a pior morte possível da sua época para nos salvar. Então, há um processo. Esse processo de humilhação não é um prazer passar por ela. Jesus mesmo diz numa das suas últimas orações, antes da sua crucificação, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Há ali no ser humano, Jesus, um processo doloroso de saber que vai enfrentar uma morte que não é só vergonhosa, mas também é muito dolorosa. Mas aqui há um aspecto importante da obra de Jesus. É uma obra substitutiva. O texto, em algumas traduções, usa o termo, é uma obra propiciatória. A ideia do propiciatório era a cobertura das tábuas da aliança. As tábuas da aliança ficavam dentro da arca da aliança e em cima da arca vinha um propiciatório. O texto vai dizer que Jesus é o nosso propiciatório. É porque no propiciatório é que um sacerdote na antiga ordem, na religião judaica, ele aspergia o sangue de um animal sobre o propiciatório e isso representava que aquele sangue do animal era substitutivo aos seres humanos que mereciam a morte. O animal morria no lugar dos seres humanos e o seu sangue nos substituía e era lançado sobre o propiciatório para perdão dos pecados. Jesus, de uma certa forma, ocupa esse lugar de propiciatório. Ele é a cobertura dos seres humanos,
a cobertura sobre nós, a cobertura da lei que nos oferece o perdão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então essa humilhação tem um sentido de apontar para o fato que há uma identificação de Jesus com a humanidade, morrendo a morte que nós merecíamos e substituindo o nosso sangue pelo sangue dele. E a morte de Jesus é que nos dá vida. E há um segundo passo, que é a sua exaltação. Há um processo de humilhação na morte da cruz, mas há uma exaltação a um lugar em que não está nenhum outro, por meio da ressurreição. A obra de Jesus em favor dos seres humanos não termina com a sua morte. Ele ressuscitou. E aqui é a virada do jogo, né? Satanás e o mundo maligno entende que matar Jesus é uma solução, sem compreender que é na humilhação que Jesus será exaltado no terceiro dia e vai ressuscitar. E aí ele diz ali, como eu já disse para vocês em Mateus 28, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus agora, ele carrega um corpo humano, as feridas, as marcas estão lá, os apóstolos testemunham que viram o Jesus ressurreto, mas é um corpo glorificado. É o que a gente chama de primícia, o que a gente chama de penhor da nossa herança. A certeza de que a morte já não tem poder sobre nós, mesmo que morremos fisicamente, é a certeza de que Cristo ressuscitou. Se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Isto é, a morte não é a palavra final. Lembra que a condenação final da rebelião é morte? Agora a morte não é a palavra final. A palavra final está com Cristo e Ele chama aqueles que Ele quer a vida. E nós respondemos a esse chamado com amor e gratidão, porque Ele ressuscitou. Então, Jesus vence a morte, proclama a eficácia da sua obra salvadora e nos dá a certeza da justificação. Agora nós não somos justos por nós mesmos, mas nós somos justos pela obra redentora de Jesus. É por isso que eu costumo dizer que, no caso da salvação, não há nada que a gente coloque, a não ser a nossa fé e uma resposta positiva. Não há nada que a gente possa colocar. Não são os meus méritos, não são as minhas obras, não é o que eu faço de bom. Isso é uma religião. Inclusive, a maioria das religiões pagãs vão nessa direção. Entender que eu mesmo conquisto a salvação, entender que o que eu faço é garantia de salvação, é pensar de forma pagã. Na verdade, no Evangelho de Cristo Jesus, não é o que eu faço, mas o que Ele fez. Eu não confio nos meus próprios méritos, mas nos méritos de Jesus. Eu não confio no meu sangue, na minha moral, nos meus bons costumes, mas eu confio na graça redentora de Jesus, que decidiu morrer por mim. É óbvio que a partir desse momento há um processo contínuo. Na hora em que o fio que se rompeu é costurado, eu me aproximo de Deus, eu passo a ter uma nova relação com Deus, eu estabeleço de novo a parceria e aí eu vou glorificar Deus naquilo que eu faço, vou glorificar Deus por meio do meu estilo de vida, por meio da minha criatividade, por meio das minhas decisões, mas mesmo aí, nesse lugar, o mérito não é meu. Paulo vai dizer assim, não sou eu, Gálatas 2, verso 20, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Os apóstolos, os discípulos têm a consciência de que essa nova vida, os profetas vão chamar isso de que agora a lei não está mais em tábuas de pedra, foi escrita no coração. Essa nova vida, esse novo estilo de vida, não é fruto do meu mérito, não é fruto do meu esforço. É um fruto da nova relação estabelecida com Deus, de novo entender que Deus está no centro, e Deus está no processo de parceria. Então aí já não é mais o que eu posso e o que eu não posso, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. É porque na parceria eu sou constrangido pelo amor de Deus a me parecer mais e mais com Ele. E nessa relação eu passo de novo a glorificar a Deus como era o plano lá no início. Agora, o novo homem, a nova mulher, a nova humanidade, ela não é em Adão. A nova humanidade, ela se estabelece em Cristo Jesus para a glória de Deus. E esse estilo de vida é uma consequência daquilo que recebemos.
Na religião cristã, o nosso estilo de vida não é garantia de salvação. O nosso estilo de vida, a nossa obediência à palavra de Deus, não nos dá o mérito da salvação. Ela só nos dá a certeza de que o próprio Espírito de Deus e a presença de Jesus está trabalhando em nós, e nessa parceria nós estamos sendo transformados de glória em glória, porque não somos perfeitos. O poder e os efeitos destruidores do pecado já estão destruídos na cruz e na ressurreição de Jesus, mas nós ainda estamos expostos a aspectos da pecaminosidade que nos acompanham. João, nas suas cartas, vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, aí mesmo já estamos pecando. Mas nós temos um advogado fiel e justo para nos perdoar e purificar de todos os pecados. Sempre é Jesus, nunca é a gente. Então, assim, guarde isso. Na religião cristã, nós não estamos numa religião que nós fazemos coisas para chegar até Deus, mas nós estamos numa religião que nos apresenta como Deus, no seu amor e na sua graça, decidiu salvar a humanidade caída. E Ele fez isso por meio de Jesus, da sua humilhação, na morte na cruz e da sua exaltação por meio da sua ressurreição. E um dia Ele há de voltar para nos buscar, e aí sim, em pleno e definitivo, na sua máxima potência, nós de novo teremos restabelecida essa relação com Deus, de estarmos face a face, de caminharmos juntos, como Adão e Eva teve essa experiência ali no jardim, a gente um dia vai ter essa experiência. Mas hoje nós já recebemos o penhor dessa herança por meio da morte e ressurreição de Jesus. Jesus é esse ser incomparável que destruiu o poder e as consequências da nossa rebelião e nos dá o caminho de volta, de aproximação de Cristo Jesus, de Deus Pai, para nos parecermos novamente com Ele, para exercermos na sua máxima potência a imagem e semelhança de Deus. Que Deus te abençoe, e aí, nesse sentido, a gente vai continuar estudando, a partir da lição número 5, um chamado radical, uma maneira de exercer isso na vida. Não para sermos salvos, mas porque se salvos somos, agora a gente vive uma nova vida em Cristo Jesus. E a partir da lição de número 5, a gente vai aprofundar nesses temas. Que Deus te abençoe e até a próxima lição. Outra pessoa vai estar aqui conduzindo a próxima lição, mas que você possa continuar acompanhando o trilho do discipulado nas últimas lições aí, das 5 até a 8, as lições que estão faltando. Deus te abençoe. Foi um prazer participar desse estudo com você.